Por exemplo, à medida que você vai provando que no Brasil de hoje é o acusado que tem de provar que é inocente, caso do Felipe Martins, e depois de provar isso aí, continua preso, você vê que você tem alguns malucos aí de toga decidindo os destinos das pessoas. O caso da Débora, imagina, como é que se vai tratar seriamente na imprensa no exterior? São jornalistas sérios. Chega uma notícia dessas. Como você vai tratar isso aí seriamente? Como é que pode? Porque se você ler o caso inteiro de ponta a ponta, só há uma conclusão. Você tem de internar o juiz. E aí eu falo, quantas pessoas teriam a coragem de morrer pelo seu país? Quantos políticos você que está em casa conhece que tem a coragem de continuar se arriscando depois de tomar uma facada, depois de receber ameaça de morte, depois de ser intimado no leito de UTI? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Trump encara judiciário. Nada impedirá minha missão. Presidente americano criticou decisões que têm bloqueado suas medidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira, 29, as diversas resoluções emitidas por tribunais e até pela Suprema Corte contra suas políticas e garantiu que nada o deterá em seu objetivo de manter o país seguro novamente. Abre aspas. Essas pessoas só querem destruir nosso país. Nada impedirá minha missão de manter os Estados Unidos seguro novamente. Fecha aspas. Disse ele em comício realizado no estado de Michigan. Matéria do Jornal da Cidade Online. Exército brasileiro faz contrato com Elon Musk. Moraes permitiu. O Exército brasileiro contratou a empresa de Elon Musk, Starlink, por serviços de internet via satélite durante o exercício combinado com as Forças Armadas dos Estados Unidos neste ano de 2025. A informação é do jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis. Como se sabe, Musk fez duras críticas ao governo e ao judiciário brasileiro, sobretudo as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A plataforma chegou a ser multada e tirada do ar no Brasil devido ao descumprimento dessas decisões. Presentemente, como integrante do governo de Donald Trump, o empresário articula a aplicação de sanções a Moraes e a outros envolvidos em medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Exército Brasileiro, sob o comando do general Tomás Paiva, é hoje totalmente subserviente. Daí chama a atenção esse contrato do Exército com a Starlink. É arrego ou falta de outra opção? Hugo Mota se revolta e critica ações do STF. Está se metendo em praticamente tudo. E a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo, de limitar a movimentação da Câmara para suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem irritou o presidente da Casa, Hugo Mota. O congressista afirmou que o judiciário interfere na harmonia entre os poderes e que a atuação reiterada em temas do legislativo gera insegurança jurídica e prejudica investimentos. Aspas para o Hugo Mota. Do ponto de vista da segurança jurídica, a interferência, muitas vezes de forma reiterada, do judiciário atrapalha. O judiciário está se metendo em praticamente tudo e isso não é bom para o país. Fecha aspas. Mesmo com a decisão do Supremo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Paulo Aze, do União Brasil da Bahia, afirmou que o colegiado vai analisar nesta quarta-feira o recurso do Partido Liberal que pode suspender o andamento da ação penal contra a Ramagem. No requerimento, os advogados do PL mencionam o artigo 53 da Constituição, que trata sobre a imunidade parlamentar. O texto prevê a possibilidade de suspensão de processos contra parlamentares, desde que a denúncia tenha sido apresentada por crime ocorrido depois da diplomação e o pedido seja aprovado por maioria absoluta do plenário da Casa Legislativa. Caso aprovado, a decisão penal contra o deputado fica suspensa até o fim do mandato. Se ele não for reeleito ou perder o cargo, o processo volta a tramitar normalmente. Silvio... Uma carta dele para o Alcolumbre, não? De quem? Parece. Do Mota? É.
Pois é. O judiciário está se metendo em tudo, aí vai ao Alcolumbre se meter em mais Deu uma guinada, né, Silvio? Mudou de direção e agora critica o Poder Judiciário, dizendo que se mete em tudo, aí no caso envolvendo o deputado Alexandre Ramagem, que se tornou réu na ação do suposto golpe. Bom, sobre o Hugo Mota, essa bipolaridade é perigosa para o país. Ele precisa decidir, esse momento Ruth e Raquel, qual é o bonde da história que ele vai tomar. Porque um dia ele janta na casa do ministro Alexandre de Moraes, com outros ministros do Supremo, com a Polícia Federal, o Ministério Público, Davi Alcolumbre, e aí muda completamente a direção que ele tinha dado para a condução da Câmara dos Deputados quando eleito, com 444 votos, fez aquele discurso, o gesto imitando Ulisses Guimarães, ergueu a Constituição. E aí agora ele volta mais alguma casa. Então, quer dizer, a cada semana ele avança 3 casas no tabuleiro, depois ele volta, ele precisa se decidir, porque faz muito mal ao país. Faz mal para os outros 512 parlamentares da casa não saber o que pensa o seu líder. Então, vamos aguardar o Hugo Mota, cada dia uma surpresa. E se ele acha que há uma interferência indevida do Supremo Tribunal Federal, como disse, não tem nada de negociar acordo com o Supremo por anistia, não. Paute logo a urgência urgentíssima que já está na mesa dele, tem 262 assinaturas e dê andamento à anistia que o Legislativo quiser, sem interferência alguma de outro poder, sem o Judiciário sentar-se na mesma sala. Portanto, ele precisa se decidir. Em relação ao deputado Ramagem, pode-se discutir, contestar essa lei de que se a denúncia é anterior a quando o deputado assume a cadeira, pode-se contestar, mas ela é sacramentada no Congresso Nacional. Vários deputados e senadores enfrentaram a mesma situação, tanto que alguns não conseguem se reeleger depois, e aí sim eles vão ser punidos pela justiça. Isso é muito comum na história política brasileira. Portanto, não é porque o deputado Ramagem é um bolsonarista, é de direita, é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que a regra para ele tem de ser outra. A Câmara tem de fazer valer a regra e o artigo 53 da Constituição. Ana, quero te ouvir também essa declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Um pé em cada canoa, ora se aproxima do Supremo, ora agora criticando a invasão de competência do Poder Judiciário em outros poderes. Não me engana, Paula. Para mim, isso não passa de uma falsa indignação. Para mim, isso é jogo duplo e essa declaração dele, para mim, é puro jogo combinado com o judiciário. Olha, vai lá, dá uma mordidinha para a imprensa, para as pessoas, só para mostrar que estão te chamando de covarde, que você foi eleito com o apoio do PL, que você foi eleito exatamente em cima do pilar para que o PL da anistia fosse pautado. Vai lá, faz um carinho, coloca um doce na boca deles. Para mim isso é falso. Falso. Todo esse discurso do Hugo Mota criticando ações do STF, tudo falso para mim. Absolutamente falso, não me engana. Está se metendo em praticamente tudo. Não acredito em nada. Essa fala para mim é uma falsa reação ao tal ofício encaminhado, né, sobre o processo contra o deputado Ramagem. Não acredito nessa indignação dele. Ele está no sofá, ele está na cama com o judiciário ativista, com o judiciário que persegue a direita no Brasil. Ele está no sofá com o executivo do Lula, com o executivo que agora nós descobrimos que rouba velhinhos, idosos. Não acredito. Enquanto as ações do deputado Hugo Mota, é o que os americanos costumam falar, coloque sua boca onde está o seu dinheiro. Put your mouth where your money is. Enquanto as ações do deputado Hugo Mota não mostrarem a coragem que ele acha que tem, isso tudo para mim aí é jogo de cena e falsidade. E segue aqui com mais notícias em Oeste Sem Filtro, trazendo essa repercussão da imprensa internacional que trouxe a condenação da cabeleireira Débora dos Santos a 14 anos de prisão por participação no tumulto do dia 8 de janeiro.
Durante os protestos, ela escreveu "Perdeu o mané com batom" na Estátua da Justiça em frente ao Supremo. A condenação ganhou destaque em veículos do exterior como Fox News e a BBC. Ao noticiar o fato, o canal de notícias americano enfatizou a pena aplicada a Débora por, abre aspas, vandalizar a estátua com batom durante os protestos, fecha aspas. Já a BBC abordou o episódio também com destaque a condenação de Débora por, abre aspas, pichar a Estátua da Justiça com batom durante os atos, fecha aspas. Já o site The Business Standard intitulou as ações como golpe do batom. Débora foi acusada de 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Augusto. Olha, Paula, você vê que a cada individualização de conduta, o comportamento do Supremo fica mais ridículo. Por exemplo, à medida que você vai provando que no Brasil de hoje é o acusado que tem de provar que é inocente, caso do Felipe Martins, e depois de provar isso aí, continua preso, você vê que você tem alguns malucos aí de toga decidindo os destinos das pessoas. O caso da Débora, imagina, como é que se vai tratar seriamente na imprensa, no exterior? São jornalistas sérios. Chega uma notícia dessas, como você vai tratar isso aí seriamente? Como é que pode? Porque se você ler o caso inteiro de ponta a ponta, só há uma conclusão. Você tem de internar o juiz. Cauchy. No manicômio mais próximo. Não, é a imprensa internacional finalmente acordando sobre aquilo que está acontecendo no Brasil. É inacreditável. Não, é inacreditável. É inacreditável. Imagina se alguém nos Estados Unidos ou no Reino Unido, por ter escrito com um batom numa estátua, fosse condenado a 14 anos de prisão. Material inflamável. E com material inflamável por golpe de Estado. E atentado ao Estado Democrático de Direito. Não existe isso lá fora. É ridículo. Inclusive, as mesmas pessoas envolvidas no 6 de janeiro, e lá o negócio foi muito mais pesado, elas foram condenadas a penas muito brandas. Então, do que estamos falando? É óbvio que a mídia estrangeira está indignada e se pergunta, mas o que está havendo no Brasil? Porque passamos de uma narrativa de que o Brasil está prestes a sofrer um golpe de Estado, uma sublevação das Forças Armadas, todo mundo preso no Supremo, assassínios do vice-presidente, a uma cabeleireira condenada a 14 anos por ter escrito com um batom. Então, alguém lá fora está se perguntando, mas o que será que está acontecendo no Brasil e quais as consequências disso para a democracia brasileira? E a conclusão é, o Supremo está fora de controle. A conclusão lógica é, o Brasil não tem uma tripartição de poderes harmônica, como todo país normal, e teremos um problema no futuro também com as eleições que virão, e também com o futuro relacionamento entre o Brasil e o resto do mundo, como o Supremo demonstrou com o caso Alan dos Santos, com o caso Oswaldo Eustáquio, e que vai continuar acontecendo nos próximos casos, problemas diplomáticos criados pelo Supremo. O caso, desculpe, só para completar, Paulo, o caso da Débora, você acrescenta isso o ridículo e por isso ele fica tão estranho. Mas há casos ainda mais dramáticos que são contados aos milhares. Essa é a rotina da justiça brasileira. Ela não existe mais. A segurança jurídica é zero. Eu quero mandar uma mensagem para todos vocês que estão assistindo isso aqui agora, a respeito dessa manifestação e da convocação do presidente Bolsonaro. Gente, olha o que esse homem está enfrentando. Mas nem em caso de guerra acontece de uma pessoa num leito de UTI ser intimado como o presidente Bolsonaro foi. E eu sou amigo do presidente Bolsonaro. Eu sempre agradeço a ele pela amizade e eu tenho ele como uma referência de heroísmo, tá bom? É um homem extremamente corajoso. Eu gosto muito do que falava o Chesterton, que é um grande expoente do pensamento cristão, e ele tem uma frase que eu quero ler para vocês aqui, ó. A coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de disposição para morrer. Eu já falei para o presidente Bolsonaro, presidente, vá embora do Brasil. O senhor já entregou tanto por esse país.
O senhor está hoje com uma saúde debilitada por causa de uma facada de um esquerdista. O senhor foi o presidente mais honesto que esse país já teve. E agora eles querem te colocar na cadeia para te prender? Não. Ele mesmo fala que é para matá-lo. Mas, para mim, como político, seria maravilhoso. Fica aqui no Brasil, presidente. Ano que vem o senhor está pedindo voto para mim. Isso vai ser muito importante para mim politicamente. Só que eu gosto do Bolsonaro de verdade. Eu vejo a bondade desse homem. E aí eu falo, quantas pessoas teriam a coragem de morrer pelo seu país? Quantos políticos você que está em casa conhece que tem a coragem de continuar se arriscando depois de tomar uma facada, depois de receber ameaça de morte, depois de ser intimado num leito de UTI e saber que o sistema que matou o prefeito Celso Daniel, que matou o prefeito Toninho, o Toninho do PT, que matou tantos outros, agora olha para o Bolsonaro com o mesmo desejo homicida. E ele fala o quê? Caporeso, eu vou continuar aqui. Eu vou lutar até o fim, porque ele tem essa disposição. Ele está disposto a dar a sua vida pelo Brasil. Eu comparo o heroísmo de Bolsonaro aqui em Minas Gerais com a figura de Tiradentes. Nós temos o privilégio de viver com um herói nacional. O Bolsonaro é um herói do Brasil. E muita gente ainda não tem coragem nem de comprar a briga para defender o que é certo. Em um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, nós temos a obrigação de lotar Brasília. A gente tem a obrigação de fazer uma manifestação forte e passar o recado que a gente não vai se acovardar, que é melhor ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. É nisso que eu acredito. É exatamente isso, né, Silvio Navarro? O povo está fazendo a parte dele. O povo protesta, o povo reclama, o povo se mobiliza. Mas esse Congresso nosso não toma vergonha na cara e ignora solenemente as manifestações, né? Eu acho que nesse momento o grande entrave para o avanço da anistia na Câmara dos Deputados é o presidente da casa, é Hugo Mota, porque ele foi eleito com uma votação, aliás, estrondosa, 444 votos, mas quem deu argamassa, a musculatura para que ele chegasse à cadeira com tanto respaldo foi a centro-direita. Foi o PL, por exemplo, que tem 92 deputados. Os demais partidos que estão ali nesse tal centrão, como é chamado, mas que são parlamentares conservadores, parlamentares liberais. Portanto, quem está traindo a maior fatia do seu eleitorado dentro do Congresso Nacional é o Hugo Mota. Ele precisa decidir se ele é Ruth ou Raquel, porque ele deu uma declaração hoje dizendo que o Poder Judiciário interfere demais no Legislativo. Mas o que ele foi fazer jantando na casa do ministro Alexandre de Moraes, com outros ministros do Supremo, com a Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República, e evidentemente passou por um processo de intimidação. Ele está diante de uma intimidação e sabemos bem, são as emendas na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, onde o pai é prefeito e a família forma uma dinastia política há muito tempo. Então ele precisa escolher qual é o bonde da história que ele vai tomar. Se de um estadista muito jovem, tem 35 anos, o mais novo presidente eleito da Câmara dos Deputados, que pode entrar por uma galeria de homens fortes e corajosos, porque é disso que o Brasil precisa. Tempos difíceis precisam de homens fortes. Então, essa é a escolha agora, Serrão. A Câmara já fez a sua parte. A oposição coletou 262 assinaturas, amparada no artigo 155 do Regimento de Urgência Urgentíssima, está lá na mesa dele. Se colocar para votar, passa com mais de 308 votos, que é um quórum aí de PEC, por exemplo, de emenda constitucional. Depois transfere o problema para o Senado. E aí é uma outra situação. É claro que lá a resistência é muito maior, o Davi Alcolumbre é um homem desse consórcio de poder, o Senado hoje não tem uma maioria de direita, mas cada dia a sua agonia. É assim que funcionam as coisas em Brasília. Então, creio que o grande entrave é a figura do Hugo Mota hoje. Em relação à manifestação, e encerro aqui cumprimentando já o Dr. André Marcília com a gente, é uma forma, talvez, de voltar a Brasília. Pacífica. A gente precisa pedir muitas vezes para que as pessoas tomem cuidado com infiltrados, para que as pessoas não reajam a provocações, porque Brasília é um epicentro político onde tem de tudo, onde tem gente acampada lá, mas que não é presa, mas ligada à MST, ligada a movimentos de esquerda e sindicalistas. Então é só tomar cuidado para não cair em outra armadilha. E a manifestação, ela tem previsão constitucional.
legítima, pacífica, é lá na torre, ou seja, um tanto quanto distante do Congresso Nacional, mas talvez a convocação tenha sido muito mais pelo símbolo, Serrão, de voltar a Brasília. Com certeza. André Marcília, saudações a você pela sua chegada. E o Silvio Navarro já jogou uma provocação boa para a turma que gosta de novela. Hugo Mota, ele é a Ruth ou a Raquel? E quais os cuidados de quem vai para a manifestação do dia 7 de maio que precisa tomar? Boa noite, Serrão. Boa noite, Fabi. Boa noite, Navarro. Boa noite a todos os Bradocers. Eu acho que o Hugo Mota é o Tonho da Lua. Não é nem a Ruth e nem a Raquel. Essa talvez seja o melhor personagem com o qual ele dialogue. Se faz de sonso e tenta, com isso, fugir das responsabilidades, de assumir as consequências e os percalços das responsabilidades do cargo. Eu acho que essa manifestação, claro, toda manifestação é necessário que haja cuidado, o STF não está de forma alguma alheio ao que tem acontecido. Vocês se lembram que na última manifestação o próprio Bolsonaro tentou ou buscou centralizá-las para que não houvesse até problemas a ele próprio, enfim, todo mundo está sabendo, portanto, como o STF tem agido. Agora, essa questão da anistia, ela é uma pauta que a gente precisa dividir em dois, fracionar, né? Não é apenas a questão de que a anistia é importante, mas a anistia é importante com a força do Congresso. Eu acho que esse é um ponto relevante, porque se o Congresso ele chegar em algum momento e fizer um acordão, que é o que já está pintando por aí, um acordão com o STF, a gente já viu a notícia de que o Moraes estaria sentando com o Alcolumbre para fazer uma nova lei, e essa nova lei seria uma espécie de substituto da anistia, e com isso, águas passadas, vírgula, porque se isso acontecer, nós temos um Congresso que sai diminuído, muito diminuído. E se a gente sair diminuído dessa história toda, daqui 6 meses tem novos presos políticos, talvez piores, talvez ainda mais graves do que hoje.